Você sabia que é possível treinar o seu cérebro para enxergar os milagres ao invés de só focar nos gigantes? Pois é, a neurociência é quem fala sobre isso. É o que nós vamos tratar na análise de hoje, mas o que eu quero deixar aqui bem frisado é que enquanto algumas pessoas falam que a Bíblia é um livro ultrapassado e precisa ser atualizado, a neurociência está mostrando algo que a Bíblia já tinha mostrado há muito tempo. Na análise de hoje, você vai ver o comportamento de Josué e Caleb, a neurociência por trás do comportamento, da atitude que eles tiveram, diferente dos outros 10 espias que só viram gigantes quando eles foram enviados por Moisés para espiar a terra que Deus tinha prometido para eles. Esses dois, diferentemente deles, eles estavam com a sua frequência cerebral alinhada com as promessas de Deus. Por isso, eles entraram na terra prometida. Eles viram o milagre e não focaram nos gigantes. A neurociência explica isso. É exatamente sobre isso que você vai ver que se trata a análise de hoje. Então, no final, além de deixar um curtir, eu peço, se você não está inscrito no canal, se inscreve para não perder os conteúdos que nós estamos aqui tendo todas as quartas-feiras no canal, e também compartilhe esse assunto, principalmente com aquelas pessoas que você sabe que têm a opinião de que a Bíblia é ultrapassada. Mostra para ele como a palavra de Deus é mais atual do que nunca. Qualquer assunto que as pessoas tiverem dúvida, na Bíblia nós temos resposta. E nós estamos aqui no canal, vamos aprender com a Bíblia. Sem mais demoras, bora pro vídeo? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já parou para pensar se a ciência de alguma forma pudesse explicar um dos relatos mais, intrigantes da Bíblia? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente vai mergulhar na neuroteologia para tentar desvendar como a biologia do nosso cérebro pode ser, na verdade, a chave para a gente viver as promessas de Deus. E a resposta, olha, pode ser surpreendentemente prática. Então, vamos direto ao ponto com uma pergunta. Para quem é cristão, é realmente possível treinar o cérebro para viver na realidade das promessas de Deus e não, sobre a ditadura dos nossos gigantes, dos nossos medos? A neurociência hoje ensina princípios que, pasmem, a Bíblia já mostrava. E o acho incrível é que a chave para isso tudo pode estar numa história que todo mundo conhece. Isso mesmo, a gente está falando da história dos 12 espias enviados para a Terra Prometida. O que parecia ser só uma questão de fé contra o medo, na verdade tem uma explicação fascinante na biologia do nosso cérebro. Então vamos lá, vamos mergulhar fundo nisso e desvendar esse mistério juntos. Ok, para começar, a gente precisa entender uma coisa bem simples. Nosso cérebro funciona basicamente como um rádio. Ele opera em diferentes frequências, sabe? E cada uma dessas frequências corresponde a um estado mental e, como a gente vai ver, também a um estado espiritual. A neurociência hoje só está nos dando uma nova linguagem para descrever essas experiências. E agora, olha que interessante essa tabela. É aqui que tudo começa a se conectar. As ondas beta, que são de alerta máximo, elas correspondem àquela ansiedade, àquela solicitude que a Bíblia fala lá em Filipenses para a gente deixar de lado. Já as ondas alfa, essas são o estado de aquietamento, o entrar no quarto e fechar a porta para orar, sabe? E as ondas teta, bom, essas são o estado de entrega profunda, onde um abismo chama outro abismo e a verdadeira transformação acontece. A ciência, no fim das contas, está apenas descrevendo o que a experiência espiritual já conhecia há séculos. Certo. Então, se o cérebro opera em frequências, como é que a gente escolhe a estação que a gente quer ouvir? A verdade é que, na maioria das vezes, a gente nem escolhe conscientemente. O nosso cérebro é constantemente moldado pelo ambiente, como se ele fosse uma esponja mesmo. O nome técnico para isso é osmose neural. É, basicamente, a nossa capacidade de absorver de forma passiva, inconsciente, tudo que está ao nosso redor. O cérebro tende a se alinhar, a entrar no mesmo ritmo das frequências externas, sejam elas de paz ou de pânico. Ou seja, nós fomos biologicamente influenciados por quem está perto da gente. E olha que paralelo incrível!
A ciência e a Bíblia estão dizendo exatamente a mesma coisa, só que com palavras diferentes. A neurociência fala de osmose neural e a Bíblia, há milênios, já nos alertava. As más conversações corrompem os bons costumes. É isso, a convivência com pessoas negativas, pessimistas, literalmente altera a nossa biologia e, por consequência, a nossa frequência espiritual. E além de ser uma esponja, o cérebro tem um filtro super poderoso chamado Sistema Ativador Reticular, ou SAR. Pensa nele como se fosse o Google da sua realidade. Ele não te mostra tudo o que existe, ele te mostra aquilo que você foca. Se ele for programado para ver problemas, é só o que ele vai encontrar. Agora, se ele for programado para ver oportunidades, a percepção da realidade muda completamente. E agora, com essas ferramentas todas em mãos, as frequências, a osmose e o filtro, a gente pode finalmente voltar para a história dos 12 espias. O que realmente aconteceu com eles naquele dia? Por que 12 homens viram a mesmíssima Terra, mas voltaram com relatórios tão opostos? A resposta está na frequência em que cada um deles estava operando. Então, o ponto crucial é este aqui, olha só. Os 10 espias entraram em ondas beta, a frequência do pânico. O filtro deles, o SAR, foi programado para procurar perigo. E foi só o que eles viram: gigantes, muralhas, ameaças. E o pior, eles espalharam essa frequência de medo por osmose neural, contagiando o acampamento inteiro. Já Josué e Caleb, eles operavam em um alfa e teta, a frequência da paz e do foco na promessa. O SAR deles estava programado para buscar evidências da fidelidade de Deus. Os gigantes não desapareceram, mas perto da promessa, eles se tornaram pequenos. Então, quando a Bíblia diz que Caleb tinha um espírito diferente, essa é uma descrição perfeita. Trazendo para o nosso papo aqui, em termos neurocientíficos, a gente diria que ele tinha uma fiação neural diferente. Ele operava em uma frequência diferente que o tornava imune ao contágio do medo. Tudo bem, mas como é que a gente faz, na prática, para mudar a nossa frequência? Como sair do beta, da ansiedade, e ir para o alfa ou o teta? Tanto a neurociência quanto a Bíblia apontam para uma ferramenta surpreendentemente poderosa: a oração de gratidão. E não é só uma virtude, é uma verdadeira tecnologia biológica. A gratidão faz uma espécie de reconfiguração biológica quase que imediata. Primeiro, ela reduz a atividade na amígdala, que é o centro do medo no cérebro. É biologicamente impossível sentir gratidão profunda e medo paralisante ao mesmo tempo. Segundo, ela libera dopamina e ocitocina, a química do bem-estar, da motivação. E terceiro, ela retreina ativamente o nosso filtro, o SAR, para buscar o que é bom, o que é puro, o que é amável, como o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses. Mas para isso funcionar, a prática precisa ser intencional. São 3 passos simples. Primeiro, aquietar. Respire fundo por uns 2 minutos, só para sinalizar segurança para o cérebro, e baixar as ondas para alfa. Segundo, seja específico. Em vez de um obrigado por tudo genérico, agradeça por 3 coisas bem detalhadas. O cérebro adora detalhes para liberar dopamina. E por último, visualize e sinta a gratidão. A emoção é o que cria as novas redes neurais, te levando para o estado teta. E todo esse processo de mudar a frequência, de retreinar o filtro, de praticar a gratidão, tudo isso nos leva a um conceito bíblico muito profundo que agora talvez a gente consiga entender de uma maneira totalmente nova. A palavra é metanoia. Geralmente ela é traduzida como arrependimento ou renovação da mente. Mas agora a gente consegue ver que não é algo místico, abstrato. É uma reconfiguração biológica real. É a neuroplasticidade em ação, onde os nossos caminhos neurais são literalmente religados para se alinharem não mais com a frequência do medo do mundo, mas com a frequência da mente de Cristo. E aí, essa análise fez sentido para você? Se abrir uma nova perspectiva, considera compartilhar esse conteúdo, manda lá nos grupos do WhatsApp, do Facebook. Com certeza tem muita gente lutando contra os próprios gigantes e que precisa saber que é possível sim mudar de frequência. E claro, para não perder as próximas conexões entre fé e ciência, se inscreve aqui no canal para a gente continuar essa jornada de descobertas. Para a gente finalizar, fica uma reflexão. E se a renovação da mente, essa reconfiguração biológica que a gente conversou, não for apenas uma preparação para um milagre, mas for o verdadeiro milagre que tanta gente tem esperado? Pensa nisso. A gente se encontra nas próximas análises aqui no canal.